Gustavo Geiser, perito da Polícia Federal, atualmente em Santarém, Pará. Sou engenheiro agrônomo e a gente teve que se meter a trabalhar com mineração também. Aí o esforço foi em tentar organizar metodologias que fossem viáveis, né, para o tipo de trabalho que a gente tem e para as condições que a gente tem aqui de fazer análise. E aí a conversa com a Conservation Strategy foi para conseguir alguma metodologia aplicável, prática e sólida, né, para a valoração de garimpo. Para nós, uma estratégia que a gente tem usado aqui, não só na Delegacia de Santarém, mas em outros lugares também, é descapitalizar o infrator. E uma das formas de descapitalizar o infrator é demonstrar que ele, de qualquer forma, causou um determinado prejuízo, no caso do dano ambiental, e sequestrar valores nesse montante. Então, preciso ter valoração do dano por causa disso. Quais são os desafios que eu acho que a gente tem que colocar como ponto principal para discutir o como valorar? O primeiro desafio é que os garimpos mais problemáticos são os mais inacessíveis. Então, tudo que a gente está falando em valoração de garimpo depende de eu ir no garimpo olhar. E algumas das vezes, para não falar a maioria delas, a gente não consegue ir no garimpo olhar sem um tremendo aparato de segurança. Então, boa parte das análises são indiretas. E aí o que eu consigo avaliar indiretamente? Basicamente o desmatamento e estimo de maneira rasa a parte relativa à profundidade das pistas, etc. Mais raro ainda a gente conseguir fazer análises laboratoriais, né? Conseguir dizer que contaminou com mercúrio, contaminou com cianeto ou qualquer coisa do tipo. Quando a gente consegue ir a campo, aí a gente tem uma dimensão melhor daquele garimpo específico, volumes de solo derramados para o rio, ou se for um garimpo de poço, de alguma forma dimensionar ele, mas ainda assim a gente tem um tempo muito curto, porque eu vou a campo junto com a equipe completa da PF e não posso passar horas ou dias lá. Quando é de helicóptero, são no máximo 2 horas que a gente consegue ficar no local e nem sempre 2 horas dedicado à análise, né? Você tem que fazer uma contenção lá dos garimpeiros, etc. Então a gente está falando de coleta de dados bastante dificultada, um campo bastante problemático, e aí uma doutrina nossa é ser conservador nos laudos, né? Então a gente não vai fazer grandes inferências, ou se fizer vai ser para menor. A discussão ali do Ministério Público sobre fazer uma engenharia reversa e dizer qual o tamanho do dano relativo a 1 grama de ouro, a gente tem um pouco de pé atrás para usar isso, porque eu estou falando aqui pelo menos de realidades muito distintas entre si. Então, um garimpo de baixão numa terra indígena causa um dano infinitamente maior que um garimpo de poço no Amanão, próximo daquela região. Ou em uma região já bem degradada que ele está lavando resíduo, que é muito comum no Creporique. Você não pode acreditar todo o dano ambiental, aquele cara que já está fazendo uma segunda repescagem em cima do sedimento já movimentado. Aí, enfim, continuamos com esse mesmo problema. Outro problema também que vale a pena a gente colocar aqui nesse primeiro momento é que uma coisa é falar existem garimpos e esses garimpos causaram esse volume de danos, mas a gente precisa individualizar a conduta, né? Então, se eu pretendo indisponibilizar os bens de alguém, eu preciso dizer qual que é o recorte do garimpo que pertence a essa pessoa. E esse trabalho de investigação em campo também é bastante difícil, muito difícil você instruir bem um processo com essa informação. Em alguns lugares, tipo Crepori, você tem um contínuo, né? Você tem uma movimentação muito grande também das equipes, e em lugares mais isolados, às vezes você não tem um dono claro, você tem um apelido, uma equipe que você não sabe muito bem, o cara não sabe nem o nome dele direito, que dirá o nome do patrão. Então, falando do panorama geral, é isso. Depois a gente vai discutir as camadas de valoração que a gente vem tentando trabalhar, né? Então, a gente está falando em camadas porque, em alguns casos, eu consigo simplesmente valorar o desmatamento, em outros eu consigo ir um pouco mais além
e esses valores se somam, né? Não é difícil esse tipo de conta. Eu vou acrescentando conforme eu consigo ser mais específico. Obrigado e obrigado pela iniciativa de montar essa troca de experiências. Agora a gente vai ter, então, a exposição técnica dos dois especialistas convidados hoje. A gente vai começar, então, pelo Gustavo, que é perito da Polícia Federal. Gustavo, você poderia, então, passar para a gente um pouco dos desafios que vocês encontram em campo, relacionados, então, à mensuração de desmatamento, erosão, como tem sido trabalhar com esse tema, quais parâmetros médios vocês têm usado? Bom, vamos lá. Eu não preparei slides, né? Vou explicar para vocês e espero que as perguntas depois desenvolvam essa questão. Então, é o que eu falei na apresentação, né? A gente tem uma demanda bastante grande de garimpos. Por um lado, tem um esforço de investigação de tentar delimitar qual é o garimpo objeto de interesse do inquérito, do processo, né? Então, preciso tentar delimitar por autoria, que é a pessoa de quem, teoricamente, eu vou cobrar a conta. Esse é um problema que a gente está tentando resolver de outra forma, né? Então não vai ser uma solução técnica, vai ser uma solução mais de investigação do senso. E, por outro lado, eu tenho coordenadas de garimpo, locais, currutelas, etc., que eu consigo encontrar uma área a qual eu vou analisar. Via de regra, eu não consigo ir a campo, esse é um ponto central, então, que a maioria desses garimpos só se chegar de avião ou com alguns dias de barco e com uma periculosidade que não dá para a gente simplesmente ir, tem que organizar uma operação policial para ir. E o que a gente mais faz, de fato, é valorar indiretamente por imagem de satélite. Eu não considero isso a melhor opção. O que me deixa tranquilo de, no atual momento, a gente fazer isso é que nós estamos sendo extremamente conservadores. Então, eu não estou sendo injusto com ninguém. Lembrando que a gente não pertence ao acusatório, né? Eu preciso também evitar o ímpeto de maximizar o valor para punir ao máximo o cidadão. Aí eu vou chegar, mensurar aquela área degradada e aplicar pequenas camadas, né? Então, a primeira camada, mais fácil, que já tem tabelas bastante consolidadas, é a recomposição da vegetação. Então, aplico aquela tabela. Em geral, a gente usa uma tabela um pouco mais completa, de valor de muda, etc., que você tem proposta de recuperação mais simples, que é chuva de semente, isolamento da área e pronto. A gente aplica uma um pouco mais complexa, porque a gente está falando de áreas que teve um banco de sementes completamente destruído e podemos jogar lá a conta de mudas e de manutenção. Uma segunda camada que a gente vem discutindo, mas alguns colegas ainda não concordam, e eu respeito essa discordância deles, é a camada do solo fértil. Então, você já colocou na tua apresentação, o solo fértil foi retirado, destruído, foi embora, né? Então, eu preciso também incluir uma camada ali de quanto que custaria eu recuperar ou trazer solo para aquela área. Trazer é impossível. Se eu quiser, a sério, fazer um projeto de recuperação da área, é impossível. Eu não vou encontrar uma área que tenha solo fértil disponível para eu trazer de avião até aquele local, que é a única forma de chegar naquele local. Então, eu vou encontrar algum valor básico que sirva de referência. Geralmente, eu procuro um projeto urbano que vai dizer, o valor do solo é esse, e jogo esse valor. Eu coloco para vocês esse dilema, né? Que se eu não estou falando em, de fato, levar o solo fértil para aquela região para, de fato, conseguir plantar uma nova floresta ali, eu estou falando do quê? Mas é isso que a gente está fazendo. Um outro ponto que nós estamos sendo extremamente conservadores é essa história de falar em apenas 1,5 metro de cava. As cavas são muito maiores do que isso. 1,5 metro é a menor cava que a gente já encontrou. Normal vão ser 4 metros. Então, será que eu devo usar 4 metros? Talvez eu devesse ter alguma estatística para poder, com algum conforto, falar em 4 metros. Por que não? É uma coisa também que a gente precisa
amadurecer entre os colegas, né? Entre os colegas da PF, que graças a Deus também é conservador, como eu, e tem receio de jogar números altos, porque é mais gostoso jogar números altos. Mas a gente tem feito 1,5 m e tem usado um custo de hora-máquina também médio. O custo de hora-máquina em garimpo, que você tem que levar a máquina desmontada de avião, ou que você tem que levar diesel de avião até lá, é muito mais alto do que esse custo médio tabelado. Mas a gente usa o custo médio tabelado. Em alguns lugares aqui a gente já conseguiu o valor do transporte do diesel de avião até os garimpos. Tem umas apreensões aí de diesel em aeronave, o cara falou qual que é o valor se eu não me engano, era R$8 o litro do frete para o diesel para o local. Isso aí a gente conseguiu jogar aumentando o valor da hora-máquina. Isso vai servir tanto para a recomposição do relevo, quanto uma outra discussão que a gente não tem parâmetros, a recomposição do leito do rio. Então, uma proposta que saiu no último laudo, que espero que os outros também sigam, a preocupação maior não é a área desmatada, mas é a bacia hidrográfica destruída. Porque eu estou falando de um riozinho pequeno que deixou de ter leito. Ele passou a ter uma sequência de cavas onde antes era um leito. Então, se eu quero que aquele rio volte a ter as funções ecológicas e socioeconômicas que ele tinha, ele precisa voltar a ter um leito. E esse projeto de engenharia, vamos falar assim, eu não tenho nem ideia de como ele seria. A gente fez alguns ensaios aqui e eu ainda não estou satisfeito com o resultado de tentar desenhar um novo leito e usar a mesma tabela anterior de movimentação de solo. Assoreamento é um outro tema que vai ser colocado, né? Então, se eu tenho um volume de solo que foi retirado, eu tenho, em alguns casos, principalmente se eu fui a campo fazer um voozinho de drone lá, eu tenho o tanto de solo que existe empilhado do lado e consigo saber o tanto de solo que foi embora no desmonte hidráulico. Esse solo que já é sabidamente depositado no leito do rio é um assoreamento que, se eu tiver um dia um dado sólido para multiplicar esse valor de metros cúbicos por um valor econômico aí para dizer no custo de desassoreamento, eu vou ficar feliz. Hoje eu não tenho. Descontaminação, pior ainda. A gente tem um volume de mercúrio usado por volume de ouro, mas no garimpo eu não sei qual foi o volume de ouro recuperado. E, de fato, o volume de mercúrio usado é muito correlacionado com o volume de ouro e não com o volume de solo. Então, eu tenho esse problema aí. Todos os outros valores, eu tenho uma correlação com o volume de solo e com a área, eu fico muito tranquilo em usar uma tabela. Nesse caso que eu não tenho, eu não fico tranquilo. Outros custos que eu acredito que seriam até mais confortáveis da gente inserir, e aí eu estou falando de novo desse laudo raso, indireto, que a gente vem fazendo, seriam esses custos sociais. Então, sim, o último laudo que saiu ali de dano ambiental na terra indígena Munduruku, a gente falou numa bacia hidrográfica inteira e deixou de ser útil para o uso tradicional, dimensionou essa bacia hidrográfica, eu estou falando em X% da terra indígena. E por que eu posso falar em X% da terra indígena? Que não é só aquela tripinha de 100 metros de cada lado, mas é toda a bacia hidrográfica que permite aquele modo de vida tradicional, que inclui roça, que inclui pesca, que inclui extrativismo de açaí, e precisa de todos esses elementos para que exista essa vida tradicional. Então, acho que a gente consegue, aos poucos, já estamos colocando no laudo a área completa das bacias e mostrando também, olha, toda essa área está inviabilizada para o uso tradicional. Falta agora um valor econômico aí para essa perda de habitat, vamos falar assim, da população tradicional. Custo do doente também é algo que eu acho que a gente pode chegar num valor e usar ele de maneira confortável, né? Então, a gente tem, para o tamanho em hectares do garimpo, mais ou menos uma determinada população. A gente sabe que essa população invariavelmente adoece e a gente sabe que essa população doente invariavelmente vai para o serviço público de saúde. Então, também acredito que seja um valor que hoje nós não usamos, mas nós podemos vir a usar, confortável e difícil de ser rebatido. É o valor de
danos à saúde da equipe de garimpeiros. Então, eu consigo dizer que para uma pista de X metros eu tenho uma equipe de tantas pessoas trabalhando por tantos dias e eu vou conseguir chegar em um garimpeiro com 10 anos de serviço, custa não sei quantos milhões aí para o serviço público de saúde. Em relação a atividades de extrativismo, de maneira geral, assim, não de terra indígena, mas me preocupa em alguns casos que a gente não tem uma população tradicional que faça uso econômico desse bem. Então, em alguns lugares existe, então, numa terra indígena bem populosa, que nem a Mugurucu, que eu falei agora, a gente tem, de fato, população não que venha da castanha, mas que come a castanha, que come açaí, mas em algumas áreas, as áreas mais remotas da Calha Norte, divisa com o Suriname, essas coisas, você não tem uma população tradicional que circule por lá. Você tem comunidades minúsculas de índios isolados e só. Então, eu também não me sinto à vontade, talvez os economistas consigam me convencer do contrário, mas, a princípio, eu não me sinto à vontade para jogar esses valores de valor econômico da castanha, valor econômico do açaí, porque esse açaí da divisa com o Suriname não vai chegar em mercado consumidor que pague o preço da lata de açaí, vamos falar assim. Ele não tem esse valor lá. Eu lembro do primeiro laudo que eu fiz em janeiro de 2006, na verdade não fiz, eu entreguei, eu devolvi esse pedido. Em janeiro de 2006 estava na minha mesa um pedido de perícia da Resetes Tapajós Arapiuns, onde se questionava os valores de produtos não madeireiros. E pela leitura que eu fiz, de fato, estava superfaturado pra caramba. Graças a Deus tinha prescrito, a gente não precisou fazer um laudo dizendo que o estudo de criação da Tapajós Arapiuns estava superfaturado, mas estava. Então é um perigo que eu acho que a gente tem que se cuidar na hora de usar esses parâmetros. Pode ser tiro do pé no médio e longo prazo e, vamos falar assim, tirar um pouco do brilho do nosso trabalho. A gente pode ser conservador porque os danos são grandes o suficiente. Então a gente não precisa ir muito além. Igual essa questão de valores declarados, valor de existência, etc. A gente prefere não usar. Vamos usar só um valor direto ou um valor indireto muito claramente mensurável. Quanto ao valor do ouro, uma crítica que eu faço ao trabalho do Ministério Público, talvez valha a pena ser melhor, não é descrito, mas é mais detalhado. Ele fala o valor único por grama de ouro. E a gente sabe que tem valores distintos para tipos distintos de garimpo. Então, em alguns casos, eu consigo apreender ouro e dizer que esse ouro veio de uma região X. Olha, ele é garimpo de aluvião. Nesse caso, eu me sentiria confortável em jogar um valor alto. Eu sei que esse ouro é um ouro ilegal, ele não partiu de uma mina que tem algum tipo de cuidado ambiental e é de aluvião. Então, todos os valores de dano ambiental elencados para chegar naquele valor de dano por grama de ouro, sim, podem ser aplicados. Já num caso de poço ou num caso de garimpagem de pepita, que existe também, os valores são menores, os danos são menores, imagino que os valores sejam menores. E aí eu me sentiria mais confortável para citar esses valores. Um outro ponto interessante, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, aproveitando o minutinho que resta, um esforço que a gente vem fazendo, não só em dizer que esse ouro é de garimpo de aluvião, mas que esse ouro ele é daquela região, daquela formação geológica. Então, os amálgamas de ouro que a gente consegue apreender ou com o garimpeiro ou numa compradora de ouro, eles têm características que permitem a perícia dizer que ele é oriundo de garimpo de aluvião. Em outros casos, não posso dizer isso, mas em alguns casos eu posso. E a gente vem tentando desenvolver mais pesquisas, também convido aí a academia nesse esforço, para tentar chegar em parâmetros que deem origem geográfica do ouro. Por quê? Porque aí eu consigo também ter um pouco mais de solidez para dizer que o ouro não partiu de uma determinada PLG que, de repente, o dono aparece dizendo, olha, está aqui a PLG, ele veio de uma área lícita. E por que isso é um problema? Porque a lei atual obriga, não é nem que ela permite, ela obriga a compradora de ouro a aceitar
a declaração do vendedor de que o ouro partiu de uma determinada área. Não tem nenhuma forma de amarrar aquele ouro que está entregue no balcão à origem. Simplesmente ele apresenta uma cópia de uma PLG ativa e um contratinho de que ele está vinculado àquela PLG, o comprador de ouro registra aquele ouro como vindo daquela PLG. Então, uma coisa que a gente vem tentando fazer é buscar mecanismos, buscar ferramentas de identificar a origem do ouro. E outra que a gente vem tentando fazer, apresentamos um projeto de lei lá que o Camilo Capiberibe, deputado, colocou em pauta, que é uma tentativa de fazer uma guia de trânsito, tipo uma guia florestal, um DOF do ouro, para conseguir alguma solidez nas apreensões de ouro, porque elas, via de regra, elas caem quando tem um advogado bom envolvido. Então é isso, o cenário geral, as dificuldades nossas. Já falei no início lá que toda vez que a gente fala em métodos mais completos de valoração ambiental, eu preciso lembrar que eu não consigo ficar muito tempo em campo com segurança para medir esses parâmetros. Então o mercúrio, por exemplo, ele vai ser basicamente estimado, eu não vou conseguir coletar amostras. A amostra de mercúrio é algo dificílimo de ser coletado, eu vou ter problemas se eu pedir para uma equipe não treinada fazer as coletas não vão prestar e vão dar resultados negativos para mercúrio. Isso vai ser excelente para o réu. Então, tem que tomar esse cuidado quando eu falo de mercúrio. E quando eu falo de parâmetros ambientais locais um pouco mais complexos, eu tenho esse problema de não conseguir ficar muito tempo em campo e boa parte das vezes não conseguir ir a campo. É isso. Complementando essa questão aí do sedimento, etc., eu não sei se você viu até, Felipe, um trabalho que a gente fez foi um laudo de mensuração de volume de lama no Rio Tapajós. Um negócio interessante que a gente foi na foz dos principais rios garimpados que desaguam no Tapajós, mediu o volume de água, mediu a proporção de sedimentos por metro cúbico e estimou a quantidade de sedimentos derramados por dia. E aí extrapolou por ano e comparou e subtraiu depois dos rios não garimpados para ter só o acréscimo de sedimento devido ao garimpo. Deu uma Mariana a cada 10 anos, ou seja, o nosso estrago é maior do que os estragos do Rio Doce. Achei interessantíssima a comparação tua com o ferro para mostrar isso também. E aí responde a pergunta da Ana Carolina, eu acho que não. Eu acho que o garimpo de aluvião não é interessante economicamente. E aí a gente... Assim, eu acredito no sistema de licenciamento, porque quando você tem um empreendimento que se propõe ser legalizado, ele tem que propor no projeto de licenciamento como vai ser a recuperação ambiental. Então, no próprio projeto, ele vai saber qual é o custo estimado para essa recuperação ambiental e ele mesmo vai desistir desse projeto antes de levá-lo adiante. Então, eu acho que é um problema simplesmente de polícia mesmo, de explodir garimpos ilegais, para que o garimpo ilegal não exista, e os empreendimentos comerciais que buscam ser lícitos vão arcar com os custos e não vão ter a concorrência desleal daqueles que não arcam com custo nenhum. Então, eu acho que é realmente um problema de polícia, o problema do garimpo do Brasil. Ele, se feito da forma mais barata e simples possível, é barato. Ele deixa um dano gigantesco para trás e consegue recuperar uma quantidade de ouro bem significativa para valer a pena se aventurar nele. E um ou outro caso que ainda assim não vai valer a pena, mas o que a gente precisa é aumentar esse custo marginal, vamos falar assim, aumentando o risco econômico, explodindo máquinas, etc., conseguindo chegar nessa investigação nossa de tentar descobrir quem são os donos, etc., e tentar sequestrar os bens, e, de repente, conseguindo prender também mais gente para eles terem esse outro desestímulo de entrar nesse meio, né? Então, eu acho que o ponto central é esse. Nós já temos legislação que explica como deve ser o licenciamento. O licenciamento bem feito implica em alguém se colocar como responsável pela área e se colocar como responsável pela recuperação da área. Então, aquilo que é licenciado, eu acho excelente. Hoje não existe ainda, as poucas vezes que a gente foi ver áreas licenciadas, o licenciamento ainda não era rigoroso o suficiente, foi aprovado sem o rigor necessário, então ainda não protege a área e ainda não exige
a devida reparação por parte do empreendedor. Mas esse é um passo seguinte que eu acho que a gente tem que fazer um passo de cada vez. Não sei, talvez pelo Ministério Público compense já bater nas secretarias de meio ambiente para garantir que eles não deixem passar empreendimentos com um projeto raso ou uma proposta de recuperação ambiental insuficiente, que é o que acontece atualmente. Como eu disse, os poucos que eu vi. Tinha caso de balsa, por exemplo, você fez aí um trabalho interessante de mensurar o dano da balsa, que o cara descrevia os danos da balsa e a proposta de recuperação era coletar lixo e separar óleo queimado. Em nenhum momento ele apresentou alguma solução para os sedimentos e foi aprovado. Então, tem algo de muito errado também na Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Quanto à rastreabilidade do ouro, eu esqueci o nome da colega aí que me perguntou sobre isso, nós ainda não temos, nós estamos engatinhando ainda, estamos iniciando estudos, já dá para dizer se o ouro veio de rocha primária ou se ele veio de aluvião, se veio de balsa ou se veio de desmonte hidráulico, a gente ainda não tem isso claro, mas espero que a gente consiga encontrar elementos que separem uma coisa da outra. E a questão é essa, é refinar essa análise do ouro apreendido para dizer de onde ele veio. Então, o esforço nosso é no sentido de conseguir dizer estritamente de onde veio, qual foi o método de recuperação desse minério. Por exemplo, se usa mercúrio, se usa cianeto, a gente já consegue, mas a gente ainda não consegue dizer se ele é de um garimpo artesanal, se ele é daquela mineradora mesmo, que o cara apresentou a PLG, que já usa um processo mais automatizado, etc. Quanto a uma guia parecida com guia de madeira, se alguém tiver curiosidade, é o projeto de lei 5131/2019, onde a gente propõe isso. Está tramitando lá, está parado por causa da pandemia, mas é uma primeira tentativa. Eu acho que a sociedade civil tem que propor outras também, para garantir algum controle do ouro. E como eu disse, hoje eu não tenho nenhum. Eu chego, inclusive isso torna o ouro a melhor lavanderia de dinheiro possível, né? Porque eu tenho dinheiro sujo no tráfico, no assalto-banco ou qualquer coisa assim, eu compro ouro frio, eu tenho uma mina legalizada para dizer que o ouro frio partiu de lá e meu dinheiro está limpo. Vendi o ouro e coloquei o dinheiro no banco. Quanto a pedir para as instituições financeiras, tem um segundo problema que hoje a gente fala não só em DTVMs, mas também em compradoras de ouro que visam simplesmente a exportação. Então, o ouro não entra no mercado financeiro, ele entra numa empresa que compra o ouro bruto, refina para ouro 99 e exporta. Ele não entrou no sistema financeiro, ele não virou ativo financeiro. Isso é um entendimento que a gente discorda, mas existe esse entendimento de que é autorizado a venda de ouro, a exportação de ouro sem que ele entre como ativo financeiro, então seja outra coisa a ser questionada, né? Outra coisa, quanto a mensurar gasto de demarcação entre os gastos possíveis, eu acho que ele é um gasto muito pequeno e muito dissolvido para a área inteira. Então, mesmo uma área que nem a dos Mundurucus, que vem sendo, ou dos Yanomamis, são as duas áreas que vêm sendo mais invadidas, ainda assim, seria como eu negar que a demarcação é útil ou continua sendo necessária depois do garimpo. Não, a demarcação aconteceu, ela foi um gasto necessário, a população tradicional está lá na terra demarcada e ela não foi inviabilizada, é diferente de uma obra de engenharia que foi destruída, né? Então eu evitaria esses gastos e focaria nos gastos incontestáveis, que são da recuperação. E aí essa história de se eu coloco solo, se eu estou falando em de fato acreditar que aquela área vai ser recuperada, ou se eu estou simplesmente apresentando um valor equivalente a um dano médio para tirar os bens do infrator, isso acho que é uma coisa que a gente precisa ter mais claro. Hoje a gente não tem bem claro, as coisas se misturam. Alguns casos pede-se um PRAD e o empreendedor se coloca como obrigado a recuperar a área. Outras, o dinheiro vai para uma conta única do Tesouro, vira um TAC que vai virar um prédio da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão. E ainda não existe um caminho único. E talvez nunca vai existir. Eu acho que, na maioria dos casos, a gente não vai ter a recuperação efetiva, infelizmente, sendo bem franco. A gente vai ter dinheiro retirado do criminoso, ou seja, ele não vai oferir esse dinheiro,
e o dinheiro vai para o serviço público tentar evitar novos danos. Talvez isso seja mais factível para a gente pensar agora. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Se há algum peso na valoração quanto à identificação da autoria, não. A gente tenta individualizar o garimpo e dizer qual foi o dano relativo àquele garimpo, e futuramente a investigação vai dizer quem que é o autor daquele dano, ou às vezes quem é o beneficiário daquele dano, né? Não necessariamente o cara que fez o estrago, mas um comprador de ouro ilegal que lucrou com isso pode ter os bens dele sequestrados. Então a gente ainda está também com um leque de... Vamos lá. Vou responder em partes de maneira simples até. Essa questão de regiões que tem uma tremenda venda de máquina, não tem garimpo, etc., sim, a gente sabe. A gente sabe, na verdade, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser explicitado mesmo, onde estão os garimpos ilegais. O trabalho do Felipe ali de fazer um gel para mostrar esses garimpos é um baita isso tem que ser exposto. Sim, então aqui os garimpos, a gente tem o mapa do NPM que diz quais são as áreas autorizadas, então a gente tem automaticamente as áreas não autorizadas. O que a gente não tem é perna para atacar essa questão toda. Quanto a chip nas máquinas, a gente tentou, e talvez seja o caso de pressão da sociedade civil também, a gente tentou junto às empresas que eles nos fornecessem. Você tem dois tipos de rastreamento. Você tem um que manda dados por sinal de celular, para dizer onde que aquele chip está, e você tem outro muito mais caro, que tem acoplado a ele um sistema satelital que manda dados por celular satelital. Caro, e não são todas as empresas, a Hyundai, se eu não me engano, faz isso, mas aquelas chinesas não. E ninguém fornece detalhadamente isso, muito menos para a polícia. Talvez uma campanha queimando o filme da empresa que sim é corresponsável e sim sabe disso e sim se esforça para não expor o nível de responsabilidade que ela tem e sabe que tem, seja interessante. Não é o setor público, mas a sociedade civil quem deve fazer essa pressão quanto às máquinas. Botar um chip numa máquina, portanto, para nós é algo meio caro de se fazer. A gente pode ir numa loja, levar, mas eu não sei para onde essa máquina vai parar, né? Diferente de um caminhão de madeira que está circulando por aí, a máquina ela vai uma vez só para a área de garimpo, depois que ela entrou naquela terra indígena, naquela área, ela nunca mais sai, né? E se eu já estou lá dentro, não preciso botar o chip nela, e se a máquina está na rua, eu não sei se ela vai para a construção civil ou se ela vai para o garimpo, por exemplo. Então, a questão da máquina é isso. Questão de... uma coisa que eu esqueci de falar, que eu disse do projeto de lei para guia de trânsito de ouro, falaram da nota fiscal. Outro absurdo da legislação é que a compradora de ouro não é obrigada a usar a nota fiscal eletrônica. Então, na padaria que a gente vai, a gente compra uma paçoca e recebe a nota fiscal eletrônica. A compradora de ouro tem um talão ainda numa gaveta que ela preenche à mão e entrega um bilhetinho. Por quê? Porque a lei autoriza isso e ela prefere não ser rastreável. Então, o Ministério Público já fez uma ação nesse sentido para tentar obrigar a atividade de compra de ouro a adotar a nota fiscal eletrônica. Ainda não virou isso, mas é necessário, né? É um outro absurdo da situação do Brasil. Em relação à recuperação do solo, aí eu vou para o problema do ótimo ser inimigo do bom. Então, nós sabemos que é um valor imenso, e é um valor imenso mesmo num projeto urbano. Recuperação do solo, colocar solo fértil em cima, ou, enfim, um monte de esforços para que aquele regolito vire solo, é caríssimo. E se eu estou falando de uma área que eu só chego de avião, fica 100 vezes mais caro. Então, talvez eu deva evitar apresentar valores estratosféricos, que na prática não vão acontecer. Então, por isso que eu falei antes que a gente considera, na verdade, o valor de referência para sequestro de bens. Mas a gente não tem expectativa que ainda nem vai ter uma empresa de recuperação ambiental que dê conta de efetivamente recuperar toda essa área. Acho que o Felipe pode falar do tamanho das áreas, com completa destruição da camada fértil e com uma dificuldade tremenda para voltarem a ter vida. Assim como, sei lá, esperar que a Vale vá drenar todo aquele monte de rejeito de ferro do Rio Doce. Não vai. É algo impossível na prática. A gente vai tentar dar um valor para aquilo, para que esse valor seja revertido para outros trabalhos de
proteção e recuperação ambiental. Uma outra pergunta pontual que apareceu do mercúrio apreendido, cada caso é um caso, não tem uma regra não. Tem alguns que ficam no depósito para sempre, alguns a universidade faz um requerimento pedindo e o juiz libera, teve uns casos que ficou com o IBAMA, cada caso é um caso. Acho que foram essas as perguntas da minha parte.